Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre as máscaras por intervalo de luminosidade. As máscaras permitem que a gente trabalhe em áreas específicas de uma foto. E uma máscara criada por intervalo de luminosidade vai se basear nos níveis de luminosidade, nos níveis tonais de determinadas áreas da imagem. E isso pode ser bastante interessante em algumas fotos, principalmente naquelas que apresentam um grande contraste tonal, como a gente vai ver logo adiante. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você estiver procurando um curso de Lightroom completo, pensado para te oferecer os fundamentos do Lightroom, para que você possa ter autonomia no uso do programa, desde a importação das fotos até a exportação das imagens, considera dar uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, hoje já conta com mais de 100 aulas, um investimento bastante razoável, vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dito isso, então vamos ver as máscaras por intervalo de luminosidade. Então eu já estou aqui com o Lightroom aberto e eu vou usar essa foto para a gente ver a máscara de intervalo de luminosidade, porque ela é bem exemplar para o uso dessa ferramenta. A gente tem aqui uma cena de grande contraste, porque o sol está caindo aqui na minha frente, então eu tenho essa diferença de luminosidade bastante intensa entre o céu e o primeiro plano, né? As montanhas que estão no escuro, na sombra, e tenho toda essa área alagada aqui que eu vou querer na imagem final, ou seja, no final da minha edição, destacar. Então essa é uma foto em que o uso da máscara com intervalo de luminosidade pode ser bastante útil. Feitos os ajustes básicos nessa foto, eu cheguei nesse resultado. Aqui a gente já tem um equilíbrio tonal muito maior. A diferença de luminosidade entre o céu e o primeiro plano aqui já é bem menor. E a área de água aqui na frente, esse lago aqui na frente, também já está mais interessante. A gente já tem uma visibilidade maior dessa região. Mas a gente ainda consegue melhorar bastante essa situação. Eu não vou me deter nesse vídeo nesses ajustes globais. Vou mostrar aqui rapidamente o que eu fiz, só para a gente ter uma noção sobre isso. Eu comecei aqui no subpainel correções de lente, veja, era assim e ficou assim. Simplesmente habilitei a remoção de desvio cromático e ativei as correções de perfil. Então esse normalmente é o primeiro ajuste que eu faço em todas as imagens. Depois disso, eu fiz um pequeno ajuste de contraste aqui na curva de tons, e veja que é bastante sutil, porque se eu incrementasse muito o contraste aqui na curva, eu teria justamente um aumento do contraste, obviamente, e é justamente isso que eu não quero, né? Eu quero equilibrar um pouquinho mais os valores tonais do céu e do primeiro plano. Então aqui um ajuste de contraste bem suave. Então veja, mais uma vez, era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim, é bastante sutil. E por fim, eu também fiz todos os ajustes básicos necessários para a gente sair desse ponto. Essa era a foto original que a gente acabou de ver, para esse ponto, onde a gente tem um equilíbrio tonal muito mais interessante. Também fiz um pequeno corte só para alinhar o horizonte, e é isso, em termos de ajustes globais, é isso que essa foto tem nesse momento. O que me interessa então são as máscaras por intervalo de luminosidade. Então é isso que a gente vai buscar agora. Vou clicar aqui no grupo de ferramentas de mascaramento e a gente vai criar a minha primeira máscara de intervalo de luminosidade, e eu vou começar trabalhando aqui nessa região desse lago. Então eu venho aqui em intervalo, e quando eu clico em intervalo eu tenho basicamente duas opções: intervalo de cores e intervalo de luminosidade. Eu vou trabalhar com intervalo de luminosidade. Clico nessa opção, uma máscara vai ser criada, e perceba que quando eu levo o cursor para cima da minha foto, o cursor se transforma nesse conta-gotas, que vai colher a amostra do nível de luminosidade de uma determinada área da foto. E nesse caso, como eu falei, eu quero aqui essa área alagada, esse laguinho que temos aqui no primeiro plano. Eu vou clicar em qualquer região desse lago e a gente vai ter então uma seleção baseada no nível de luminosidade
que eu escolhi, que eu cliquei nesse primeiro momento. E perceba que eu tenho uma seleção ou uma máscara que afeta não só o lago aqui no primeiro plano, mas também afeta o céu, porque o céu e essa área alagada aqui tem os mesmos níveis de luminosidade. Mas eu não quero o céu nesse momento, eu não quero trabalhar no céu nesse momento, eu quero trabalhar só no primeiro plano. Então a gente tem algumas possibilidades para resolver essa situação. E a primeira delas é fazer o ajuste aqui nessa barra de luminosidade, fazer o ajuste do intervalo de luminosidade que será afetado pela minha máscara ou pela minha seleção. Então, nessa área central, se eu deslocar essa área de seleção central, eu estou selecionando áreas mais escuras da minha foto ou áreas mais claras da minha foto. Eu posso ampliar esse intervalo arrastando essas alcinhas à direita e à esquerda da área de seleção. Então eu estou incluindo na minha seleção ou na minha máscara mais níveis de luminosidade e também posso ajustar a difusão das bordas dessa minha seleção. O mesmo acontece aqui à esquerda, nesse triângulo à esquerda, ou nessa barra vertical à esquerda. Eu estou criando um degradê desses níveis de luminosidade mais baixos até essas regiões mais escuras. Então eu consigo aqui fazer um ajuste dessas áreas. Então, no meu caso, que eu quero me concentrar apenas nessa área das águas aqui abaixo, nesse primeiro plano, eu vou tentar ajustar tanto as áreas de seleção quanto difusão dessa máscara, dessa seleção, para que eu atinja só essa região. E veja que, eventualmente, a gente não vai conseguir resolver apenas com os ajustes aqui na barra de luminosidade. Mas isso não tem problema, porque eu tenho outros recursos para refinar a minha máscara. E aqui, nesse caso, eu vou fazer uma interseção com outra máscara. A interseção me permite selecionar apenas a área que seja comum a duas máscaras. E no meu caso, um degradê linear. Eu vou clicar nesses três pontinhos ao lado da máscara que eu acabei de fazer, escolher a opção fazer interseção da máscara com degradê linear. E agora eu vou traçar meu degradê linear aqui de baixo para cima e perceba que apenas as áreas comuns ao degradê linear e a máscara feita com o intervalo de luminosidade que eu acabei de fazer vão sendo selecionadas. E isso me permite, então, excluir toda aquela área do céu que havia sido selecionada pelo intervalo de luminosidade. Então eu vou ajustar aqui o meu degradê linear para que a gente tenha o mínimo possível do céu afetado por essa interseção. Então aqui na interseção entre duas máscaras, apenas a área comum a essas duas máscaras permanecem selecionadas, permanecem mascaradas. Então nesse momento eu tenho uma máscara que afeta basicamente esse primeiro plano, enfim, essa área alagada aqui na frente. Então eu posso aumentar um pouquinho a luminosidade dessa região, aumentar também o contraste e também posso acrescentar um pouco mais de azul a esse reflexo do céu nessa área aqui desse pequeno lago. Então olha só, era assim e ficou assim, era assim e ficou assim. Então a gente já tem aqui essa região do primeiro plano com maior destaque. Agora, então, eu posso pensar no céu. E, na minha opinião, eu tenho áreas muito claras desse céu, principalmente essas áreas das nuvens, em função exatamente do sol estar posicionado bem aqui na minha frente no momento da foto. E talvez fosse interessante diminuir um pouco desse contraste entre as áreas mais claras e as áreas menos claras das nuvens. Então, de novo, eu vou fazer uma máscara com intervalo de luminosidade, afetando apenas essas áreas mais claras das nuvens. Então eu clico no íconezinho de mais, aqui no painel de máscaras, e mais uma vez escolho intervalo de luminosidade. O cursor se transforma no conta-gotas e eu vou clicar aqui nessas áreas mais claras das nuvens. E veja como a seleção é feita e eu posso aqui fazer o ajuste que eu quiser nessa barra de intervalo de luminosidade.
E nesse caso me interessa apenas essas áreas mais claras das nuvens. E aqui eu vou abaixar um pouquinho a exposição, também diminuir um pouquinho o contraste e talvez seja interessante nesse caso aumentar um pouquinho os valores de temperatura para a gente dar um tonzinho mais quente, justamente esse tom do pôr do sol. Então veja, o céu era assim e ficou assim, era assim e ficou assim. Com as duas máscaras, a gente tinha esse resultado e agora tem esse resultado. Então, perceba como há uma diminuição desse contraste tonal, quer dizer, a gente está diminuindo as distâncias entre as áreas mais claras e mais escuras da foto. Por fim, aqui, eu acho que a área das montanhas pode também ter mais informação, a gente pode ter mais detalhes nessas áreas das montanhas. E como eu tenho uma região muito mais escura do que o restante das fotos, eu consigo também com a máscara de luminosidade selecionar essas áreas muito facilmente. Então, mais uma vez, eu vou clicar aqui no maisinho no painel de máscaras e vou escolher intervalo de luminosidade. Levo o meu cursor, que agora é esse conta-gotas, lá para cima das áreas que eu quero selecionar. E aqui, como eu falei, quero as áreas mais escuras da imagem. Então vou escolher uma região aqui que tenha esse nível de luminosidade mais baixo. E mais uma vez, a seleção é feita em todas as áreas que têm o mesmo nível de luminosidade dessa região que eu acabei de selecionar. E na barra de intervalo de luminosidade a gente pode fazer o ajuste que a gente quiser, incluindo ou excluindo áreas. Então acho que me concentrar apenas nessas regiões mais escuras das montanhas, enfim, pode ser interessante. E aqui eu vou abrir as sombras, aumentar os valores de sombras talvez, e talvez um pouquinho também dos valores de pretos. Então a gente tinha isso e agora tem isso aqui nessa região do primeiro plano. Talvez diminuir um pouquinho os valores de exposição e acho que por conta do tom da vegetação nessa área, a gente também pode aumentar um pouquinho os valores de temperatura e colorir, deixar um pouquinho mais magenta toda essa área das montanhas. E por fim, só para completar aqui a minha edição, eu vou criar um degradê linear no céu, para deixar essa área mais afastada do horizonte, um pouco mais densa, um pouco mais fechada. Eu acho que esse céu está com uma luminosidade muito homogênea. Então eu vou mais uma vez clicar nesse íconezinho de mais, para a gente criar uma nova máscara. Escolho agora a opção degradê linear e vou traçar um degradê linear de cima para baixo, porque eu quero trabalhar apenas nessa região mais alta aqui do céu, essa área mais afastada do horizonte. E aqui eu vou baixar um pouquinho a exposição, baixar também os valores de realces e de brancos. Então, com essa máscara tínhamos isso e agora temos isso. E para a gente ver como era e como ficou com todas as máscaras feitas, eu vou ligar e desligar o íconezinho de visualização das máscaras, do painel das máscaras. Então, era isso, com os ajustes globais, e com as máscaras a gente tem isso. Era isso e agora a gente tem isso. Então é isso, pessoal, essas foram as máscaras por intervalo de luminosidade. E caso você tenha gostado desse vídeo, caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, caso você possa utilizar algumas dessas técnicas que eu mostrei aqui nesse material, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente, é isso que nos estimula a continuar produzindo material de qualidade aqui pro YouTube. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.